A economia da China depende do comércio, mas existe um problema em que a maioria das pessoas nunca pensa. Uma grande parte da base industrial da China fica a milhares de quilômetros do oceano. Isso implica rotas mais longas, custos maiores e forte dependência de alguns portos congestionados. Para resolver, a China começou a construir algo bem diferente. Um sistema comercial inteiro projetado para conectar suas regiões do interior diretamente às rotas de transporte marítimo globais por um caminho totalmente novo. Hoje, essa rede está movimentando mercadorias por vários países, ligando o oeste da China ao sudeste asiático, Oriente Médio e Europa, reduzindo o tempo de trânsito e remodelando o fluxo do comércio na região. Como esse corredor funciona e por que está se tornando uma parte tão importante da infraestrutura do comércio global? O projeto chama-se o Novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre e Marítimo. No essencial, isso não é uma única infraestrutura, mas uma rede coordenada que integra ferrovias, centros logísticos e portos marítimos em um sistema contínuo, transportando mercadorias do interior da China para mercados globais. A China lançou esse projeto pela iniciativa Cinturão e Rota, mas, diferentemente de outros, foca primeiro em resolver um problema interno antes de estender essa solução para fora. O que torna esse corredor diferente é que ele não depende de uma única rota. Ele conecta províncias do oeste da China a vários pontos na costa sul e depois liga esses portos a dezenas de linhas marítimas internacionais. Com o tempo, isso virou um sistema multidirecional, permitindo encaminhar mercadorias conforme velocidade, custo e destino, sem precisar de um caminho fixo. Para entender a importância desse corredor, é preciso analisar os problemas estruturais enfrentados pela China há décadas, começando pela geografia. Os centros econômicos da China se expandiram pela costa leste por uma razão. Portos como Xangai e Shenzhen se conectam diretamente às rotas marítimas globais, então as indústrias naturalmente se estabeleceram nessas áreas. Fazia sentido. As mercadorias podiam ir da fábrica para o navio com distância e tempo mínimos. Mas o oeste da China fica muito longe de tudo isso. Chongqing e Chengdu, grandes polos industriais atualmente, ficam no interior do país. Transportar mercadorias dessas regiões até a costa geralmente exige percorrer mais de 1.500 quilômetros. Em alguns casos, pode ultrapassar 2.000 quilômetros, dependendo da rota. Essa jornada é longa e passa por corredores de transporte movimentados, usados para cargas domésticas e de exportação, aumentando a pressão e provocando atrasos nos períodos de pico. Essa distância gera uma reação em cadeia. Custos de transporte sobem, prazos de entrega aumentam e a competitividade dos exportadores é afetada. Uma fábrica que produz o mesmo produto na costa da China pode entregar mais rápido e mais barato do que uma localizada no interior. Agora, some-se o desequilíbrio econômico. As províncias costeiras foram pioneiras em aproveitar a abertura da China ao comércio global, atraindo investimentos, melhor infraestrutura e cadeias de suprimentos ágeis. As regiões do interior, apesar da forte indústria, ficaram para trás por não terem acesso direto aos mercados internacionais. Então, mesmo quando as cidades do oeste começaram a produzir bens de alto valor, elas ainda dependiam do leste para exportar esses produtos, e ainda há o lado estratégico. Depender de poucas rotas costeiras aumenta o risco de concentração. Interrupções em portos ou rotas importantes podem retardar uma parcela significativa do comércio. A maioria das exportações da China passa por rotas conectadas ao Mar do Sul da China e por pontos críticos como o Estreito de Malaca. Essa dependência gera preocupação sobre a resiliência futura. Isso é crucial, pois quase toda a energia importada e grande parte do comércio de contêineres passam por essas rotas marítimas estreitas. Qualquer interrupção ali impacta não só as exportações, mas toda a cadeia de suprimentos. A China enfrentou 3 problemas simultâneos: grandes distâncias das fábricas do interior até os portos, desenvolvimento econômico desigual entre regiões costeiras e interiores e forte dependência de poucas rotas marítimas globais. O novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre e Marítimo foi projetado para resolver todos os 3 problemas. Mas resolver um problema dessa escala não se resume a construir uma única ferrovia ou modernizar um porto. Isso requer um sistema que mova mercadorias,
entre regiões, atravesse fronteiras e use vários meios de transporte sem interromper o fluxo. Como esse sistema funciona na prática? Tudo começa no oeste da China. Cidades como Chongqing e Chengdu se tornaram grandes centros de manufatura. Elas produzem de tudo, desde eletrônicos até automóveis e equipamentos industriais. O desafio nunca foi a produção, o desafio sempre foi o transporte. Essas cidades estão longe de ter uma contribuição pequena. Chongqing, sozinho, é uma das maiores bases industriais da China, produzindo milhões de veículos e um volume enorme de eletrônicos todos os anos. Agora, em vez de enviar mercadorias para o leste, o corredor as direciona ao sul. O primeiro passo é a coleta e a consolidação. Produtos de fábricas de várias províncias do oeste são enviados aos principais centros logísticos. Esses centros organizam a carga em contêineres padronizados para transporte de longa distância. Embora pareça simples, a eficiência nessa etapa é crucial. Atrasos aqui afetariam toda a cadeia. Esses centros logísticos costumam ficar perto de portos secos e zonas alfandegadas, permitindo iniciar a liberação alfandegária antes das mercadorias chegarem ao porto marítimo. Isso reduz o tempo de espera no processo. O segundo passo é o transporte ferroviário. Trens de carga levam contêineres das cidades do interior ao sul da China. Não são operações pequenas. Muitas dessas rotas oferecem serviços regulares e programados para transportar grandes volumes de carga. O objetivo é a consistência. Fábricas precisam de prazos previsíveis para planejar exportações. Principais corredores ferroviários vão de Chongqing por Guizhou até Guangxi, enquanto outros passam por Yunnan e seguem para o sudeste asiático. A distância aqui pode passar de 1.000 quilômetros, mas o transporte ferroviário é mais rápido e confiável que o rodoviário. O passo 3 é o principal acesso. Portos, como o porto de Qinzhou, são fundamentais. Qinzhou foi ampliado para lidar com esse fluxo de mercadorias. Ele é o principal ponto de transferência onde os contêineres vão do trem ao navio. Em vez de enviar a carga aos portos do leste, tudo converge aqui no sul da China. Além de Qinzhou, portos próximos como Fangchenggang e Beihai, no Golfo de Beibu, também apoiam o corredor, formando um agrupamento de pontos de saída e evitando a dependência de um só porto. E essa etapa é fundamental porque encurta toda a rota. O passo 4 é o transporte marítimo. Quando os contêineres chegam ao porto, são embarcados e enviados pelo Mar do Sul da China ao Sudeste Asiático e além. Daqui, as mercadorias podem chegar aos mercados da ASEAN, Oriente Médio e Europa, conforme a rota. À primeira vista, esse corredor pode parecer igual. As mercadorias seguem longas distâncias, transportadas por trem e navio. Então, a pergunta óbvia é: onde exatamente está a vantagem? A resposta se resume à distância, direção e tempo. Na forma tradicional, uma fábrica em Chongqing mandaria mercadorias para portos importantes do leste, como Xangai ou Shenzhen. Essa viagem sozinha pode ultrapassar facilmente 1.500 quilômetros e não para por aí. Após chegarem à costa leste, as mercadorias ainda passam por alguns dos portos mais movimentados do mundo. Isso gera congestionamento, espera e custos maiores de manuseio antes de sair da China. Portos como Xangai movimentam dezenas de milhões de contêineres anualmente, sendo eficientes, porém gerando tráfego intenso e pressão de agendamento nas temporadas de pico. Compare com o corredor sul. Em vez de seguir para leste, as mercadorias vão ao sul para Guangxi. A distância geralmente é menor. E o mais importante, a rota é mais direta para o Sudeste Asiático e mercados próximos. Em muitos casos, esse corredor pode reduzir o tempo total de trânsito em vários dias. Para algumas rotas, para mercados da ASEAN, a diferença é ainda maior, considerando menos congestionamento e maior agilidade portuária. Esse tempo faz diferença, além da vantagem de custo. Rotas curtas e manuseio eficiente reduzem os custos logísticos totais. A integração entre ferrovia e porto nesse corredor reduz atrasos entre os transportes, aumentando a eficiência e oferecendo flexibilidade. Em caso de congestionamento em um porto ou rota, a carga pode ser redirecionada por outro porto conectado no mesmo corredor. Essa flexibilidade de rotas não existia quando as exportações dependiam de um caminho fixo para o leste.
Ao começar a movimentar esse volume de mercadorias por nova rota, surge a questão: qual o tamanho desse sistema e quanta infraestrutura há por trás? Para compreender a seriedade desse corredor, observe sua escala. Não se trata de um pequeno projeto regional. É um sistema que se expandiu por várias províncias, vários países e múltiplas camadas de infraestrutura. O investimento total ligado ao corredor é estimado em cerca de 75 bilhões de dólares. Esse número inclui melhorias ferroviárias, novos centros logísticos, expansões portuárias e sistemas de coordenação transfronteiriça que mantém tudo funcionando sem atrasos. E essa rede continua crescendo. Mais de 100 cidades em toda a China agora estão conectadas a esse corredor de alguma forma. Isso inclui grandes centros industriais em províncias como Sichuan, Chongqing, Yunnan e Guangxi. Esses não são centros secundários. Muitos deles produzem grandes volumes de exportações que antes dependiam quase totalmente dos portos do leste. Mas a escala não se limita à China. O corredor liga-se a sistemas internacionais de ferrovia e rodovia, especialmente pelo Sudeste Asiático. Um dos elos mais importantes aqui é a ferrovia China-Laos, que vai de Kunming, na China, até Vientiane, no Laos. Essa linha já opera e ampliou o corredor, permitindo que mercadorias avancem mais pelo Sudeste Asiático continental sem depender só das rotas marítimas. Do Laos, a carga pode ir para a Tailândia por ferrovias planejadas e em parte já prontas, conectando-se a portos no Golfo da Tailândia. Isso mostra que o corredor deixou de ser apenas um sistema que liga a China ao mar e está virando uma rede multinacional terrestre-marítima. Em alguns anos, o número de trens de carga nesse corredor cresceu acima de 10%, evidenciando o rápido aumento da adoção. Portos, como o Porto de Qinzhou, também registraram um crescimento significativo na capacidade de movimentação de contêineres, com novos terminais construídos especificamente para lidar com transbordos da ferrovia para o transporte marítimo. E isso cria um ciclo de retroalimentação. Mais uso leva a mais investimentos. Mais investimentos melhoram a eficiência. E a eficiência aprimorada atrai ainda mais usuários. Ao olhar para o corredor, você não vê um único projeto de tamanho fixo, mas um sistema que se expande conforme o comércio cresce. O sistema também permite que importações sigam no sentido oposto. Matérias-primas, produtos agrícolas e bens manufaturados do Sudeste Asiático agora chegam ao interior da China de forma mais eficiente, gerando um fluxo de mão dupla. A China fornece bens industriais, máquinas e eletrônicos. Os países da ASEAN fornecem recursos, componentes e bens de consumo. O corredor intensifica e torna essa troca mais consistente. Neste ponto, esse corredor não se trata apenas de envio mais rápido ou custos mais baixos. Ele faz parte de uma estratégia muito maior na qual a China vem trabalhando há anos. A China representa grande parte da manufatura mundial, com exportações concentradas em poucas rotas costeiras, o que gera alto risco de concentração. Interrupções por congestionamento, eventos naturais ou tensões geopolíticas podem afetar grandes volumes de comércio de uma vez. Ao criar corredores alternativos, a China distribui esse risco. Ela cria vários caminhos para que mercadorias sigam em diferentes direções sem depender tanto de poucas saídas pelo leste. Algumas cargas seguem para o leste, outras para o sul por este corredor, e outras rotas seguem para o oeste, rumo à Ásia Central e à Europa, via rede ferroviária de carga China-Europa. Isso mostra que a China cria redundância em seu sistema comercial. Se uma rota desacelera, as outras seguem operando, trazendo mais estabilidade ao sistema. Quando você observa esse corredor, não é só uma melhoria logística. Envolve uma estratégia ampla, em que a China amplia sua rede comercial, reduz fraquezas internas e aumenta o controle sobre a movimentação de mercadorias até os mercados globais. A maioria dos megaprojetos tem um objetivo único: uma ferrovia liga cidades, um porto movimenta cargas, uma rodovia transporta veículos. Cada um resolve um problema específico. Esse corredor é diferente. Ele combina vários sistemas em uma única rede coordenada. Essa integração é o que o diferencia. E é aqui que o panorama geral fica claro. Então agora deixe-me te perguntar uma coisa.
Se a China conseguir conectar suas regiões do interior diretamente aos mercados globais dessa forma, quanto mais rápido a sua rede de comércio pode crescer. Se outros países quiserem competir, conseguiriam construir sistemas desse porte ou já estão ficando para trás? Diga a sua opinião nos comentários.